Olá, boa tarde. O padre Manuel Saturino Gomes foi nomeado no início deste ano para trabalhar nos tribunais do Vaticano, um serviço que o novo auditor do Tribunal da Rota Romana nos vai apresentar daqui a pouco. Antes, mostramos-lhe temas que marcam a atualidade religiosa. É o superior-geral dos Salesianos e a primeira visita internacional que fez foi a Portugal. O padre Ángel Fernández Artime garante que o carisma salesiano é estar junto dos jovens que mais precisam, os mais fracos e desprotegidos. É o 10º sucessor de Dom Bosco e esta é a primeira vez que visita Portugal como reitor-mor dos salesianos. Para o padre Ángel Fernández Artime, os jovens são diferentes nas épocas que habitam, mas o coração não muda assim tanto. El joven de hoy y el joven de hace 100 años es joven, que significa una persona que se abre a la vida, que va soñando con su futuro, que espera tener cómo ubicarse en el mundo, en la sociedad, y creo que la clave sigue siendo la misma. Si uno consigue llegar al corazón del joven, si se consigue como educadores que el joven sienta que son importantes, que tienen una palabra que decir, que el educador puede ser amigo en quien poner confianza, en ese punto el joven de hace 100 años y el joven de hoy y el de dentro de 50 años creemos que es el mismo. O reitor-mor dos salesianos recorda que a congregação é muito mais que os colégios. El carisma salesiano es, como tú bien has dicho, es un carisma para los jóvenes, no es un carisma para el trabajo en los colegios. El trabajo en los colegios es una manera, el trabajo en las parroquias es otra. Y una inquietud que tenemos y no siempre llegamos y no siempre sabemos conseguirlo es llegar al joven que más puede necesitarnos, que está más excluido del circuito de lo ordenado, donde todo marcha bien. Apesar de ser a sua primeira viagem internacional na qualidade de superior-geral, Portugal é um país que conhece bem. Creo que es una pequeña provincia salesiana, como muy armada, que trabaja bien. Mi visita pretende fortalecer, animar, dar una palabra de ánimo para decir vamos adelante y siempre en este sentido y sin perder el horizonte, si tenemos que hacer un subrayado que sea por llegar a los últimos, por estar siempre cercanos a los jóvenes. Propostas para o trabalho da educação das novas gerações que os salesianos desenvolvem em todo o mundo, sob a coordenação do padre Ángel Fernández Artime. O Dia Nacional do Movimento Juvenil Salesiano decorreu na órbita da santidade. Foi este o tema que congregou 1.200 jovens em Fátima para partilhar a alegria que encontram no exemplo de vida de Dom Bosco. Chegaram de diversos pontos do país para um momento de festa. Muitos são alunos dos colégios salesianos, outros integram as comunidades cristãs sob orientação pastoral dos salesianos. Em comum, têm o ideal de vida sugerido por Dom Bosco, um caminho marcado pela alegria. O que nos une a todos, a cola que nos une a todos é a espiritualidade juvenil salesiana. E é um bocadinho isso hoje que nós queremos, essa mensagem que nós queremos passar. É perceber quais são os pontos em que o que é que nós somos diferentes. Dom Bosco, quando intuiu o seu carisma, não é? O que são hoje um bocadinho o que nós chamamos de carisma salesiano, a espiritualidade salesiana, olhou muito para os jovens e colocou os jovens com um papel muito importante como protagonistas. Não o protagonismo do estrelato, mas o protagonismo de quem assegura a própria vida e quem decide as suas coisas com base numa fé em Jesus Cristo. Desta vez, o tema do encontro gravitava na órbita da santidade. Os tempos podem não ajudar, mas ser santo é sempre uma interpelação para cada jovem. É difícil, mas é possível, porque a santidade é contagiante. Quando nos cruzamos com valores, com gente santa, leva a novos santos. É contagiante, passa de uma pessoa para outra.
Se eu dou testemunho no meu dia-a-dia, não só ao fim de semana como animador, mas se dou testemunho de ser um bom animador, de ser um cristão, isto vai contagiando. O evangelizar passa sobretudo pelo testemunho. Neste clima de festa, as figuras inspiradoras do carisma salesiano apresentavam-se mais evidentes com a ajuda de alguns jovens. É a Madre Mazarello, que é a fundou juntamente com Dom Bosco as Salesianas, as Filhas de Maria Auxiliadora, e então estou aqui um bocadinho para dinamizar, para ajudar os grupos a integrarem-se neste dia e a começar com alegria. Dom Bosco, para mim e na minha visão, foi um grande sonhador e que deu tudo pelos jovens, basicamente foi isso. Porquê é que está a encarnar esta personagem? Em primeiro lugar porque me foi pedido, mas também porque gosto muito de Dom Bosco e como animador que sou, é o meu modelo. O espetáculo, a música, as coreografias eram apenas um sinal externo do entusiasmo que move estes rapazes e raparigas que descobriram na proposta de Dom Bosco um itinerário de vida pleno de atualidade. Mais do que nunca atual. Faz sentido para mim, faz sentido para todas essas camisolas roxas que estão por fato. Dom Bosco foi um santo muito clarividente. Ele antecipou o próprio Concílio Vaticano II, dizem, não é? Eu não sou teólogo, não sou especialista, mas nem em história, mas algumas intuições dele são muito interessantes. Desde logo a questão de nos centrarmos no que melhor que cada um dos jovens tem, seja a expressão artística, seja a expressão ao desporto em si, e a fazer um desenvolvimento integral do jovem a partir das coisas que eles mais gostam. Acho que isto mais que nunca faz todo o sentido e tem lugar na nossa sociedade. O desafio salesiano que toca aos jovens e os desafia a gravitarem na órbita da santidade. Mais de 1000 casais ajudaram a Diocese do Porto a dar visibilidade à beleza, felicidade e alegria de ser família. Em conjunto celebraram 25, 50 ou 60 anos de matrimónio. A ocasião foi de festa no 13º dia diocesano da família do Porto, que ficou marcado pela celebração das bodas dos 25, 50 e 60 anos de mais de 1000 casais da região. Um evento que quis mostrar à sociedade que, apesar da crise económica e social, é possível manter uma caminhada de união e amor. Dom António Francisco dos Santos, o Bispo do Porto, reforçou a missão e a natureza da Igreja Católica enquanto família de famílias e incentivou os participantes a serem sinais de comunhão e solidariedade no meio das 477 paróquias e 22 vigararias da Diocese, especialmente junto das famílias mais desprotegidas. E a nossa linguagem tem de ser esta, de ir ao encontro e de descobrir a linguagem que as famílias falam, que é esta linguagem do amor feliz e esta linguagem da solidariedade entre as famílias que se ajudam nos momentos difíceis e que ajudam as famílias que vivem essas dificuldades. O encontro entre gerações, pais e filhos, netos e avós, foi também imagem de marca desta iniciativa acolhida pelo Pavilhão das Travessas em São João da Madeira. O tema deste nosso encontro é o amor gera-se ao longo da vida. O carinho para com os idosos é a escola de sabedoria para os mais novos. O acolhimento generoso aos filhos no dom da vida é a certeza de continuidade da família. E eu creio que aí se vence o individualismo e se alargam os horizontes para descobrirmos que a família continua a ser um valor estruturante na sociedade e essencial na Igreja. O casal responsável pelo Secretariado Diocesano da Pastoral Familiar sublinhou a relevância deste evento numa época marcada pela cultura do descartável. Também a celebrarem 50 anos de vida em comum, Manuel e Celina Marques revelaram o segredo para manter forte uma ligação de tantos anos. É fundamental as pessoas conhecerem-se e serem francos, serem leais um com o outro, terem o projeto de vida, irem ajustando esse projeto ao longo da vida, na consciência, na certeza de que nenhum deles é perfeito e os dois se complementam. Alguns não fazem a preparação do CPM, que é muito agradável e muito bom, deixa-lhes muitas lições. E hoje muitos não frequentam, pensam que estão preparados.
encontram-se muitas vezes, por isso acham que sabem tudo um do outro e não sabem, não é? Em outubro deste ano, o Vaticano vai promover um sínodo centrado nos desafios das famílias e suas implicações no contexto da evangelização. O Dia Diocesano surgiu assim como uma boa oportunidade para perceber o que é que as famílias esperam da Igreja e do Papa Francisco. Acho que ele está-se a aproximar muito do cotidiano real das pessoas, acho que são mais tolerantes para com as falhas dos leigos. Acho que em relação mesmo ao divórcio, de casais que voltam a casar, acho que poderá vir aí alguma mudança, quando as coisas não dependem de uma pessoa que até quer continuar, não ser afastada, acho que poderá vir daí alguma mudança nesse sentido. Aquilo que eu espero, à imagem do que o Papa Francisco tem feito neste primeiro ano, é uma abertura da Igreja, ou seja, uma abertura às pessoas, ficar menos fechada sobre si própria e, portanto, ir ao encontro das pessoas e não esperar que as pessoas vão ao encontro dela. Penso que, essencialmente, será essa a grande novidade. A Igreja tem que ser fiel aos seus princípios. É evidente que algumas situações poderão ser atenuadas, poderão ser melhor compreendidas e mais ajustadas. Eu penso que continua a haver um preconceito dentro da Igreja pelos recasados e pelos divorciados e vice-versa, também eles não se sentem também no contexto. Portanto, é preciso vencer aqui muitas barreiras de parte a parte. Que possa trazer harmonia, porque isto com as crises é muito complicado, a nossa sociedade hoje está muito complicada. As pessoas casam, querem seguir uma vida, compram uma casa, penhoram a vida, depois não se entendem, divorciam-se, têm problemas porque não conseguem separar-se de tudo, não é separar só daquela pessoa. É que há uma vida em jogo. O próximo Dia Diocesano das Famílias do Porto já está marcado para 31 de março de 2015 e terá lugar em Santo Tirso. Temas que podem encontrar em atualização permanente em agência.eclesia.pt. Falamos agora com o Padre Manuel Saturino Gomes, nomeado no início deste ano auditor do Tribunal da Rota Romana. Padre Manuel Saturino, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar neste programa. Auditor do Tribunal da Rota Romana, em que é que consiste este cargo? Muito obrigado, boa tarde. Auditor significa que é juiz, não é? Eu, por lado, auditor da Rota Romana, e eu cargo com esse nome designam-se os juízes que trabalham no Tribunal Apostólico da Rota Romana, que é um tribunal ao serviço do Santo Padre. São 22 juízes neste momento. Falta um, porque recentemente um auditor foi nomeado para outro serviço na Santa Sé, e alcançou o número máximo de juízes que são escolhidos dentre diversos países do mundo para colaborarem na administração da justiça neste tribunal, que é um dos tribunais apostólicos que está ao serviço do Santo Padre. Em causa está então a realização de julgamentos no Vaticano. Quer dizer, este tribunal funciona como instância superior no grau de apelo junto da Sé Apostólica, tutela os direitos na Igreja e prevê também todos aqueles casos que precisam de unidade da jurisprudência mediante as próprias sentenças. E é um tribunal que funciona como segunda instância a partir dos processos, causas que são enviados pelas dioceses, possam ser enviados, mas sobretudo também em terceira ou ulterior instância, que são enviados para Roma, quando nas dioceses não é possível haver uma terceira instância para julgamento de processos de nulidade matrimonial. Mas o tribunal não se ocupa só de processos de nulidade matrimonial, também ele é atribuído a outros processos, nomeadamente processos que têm a ver com matrimónio errado e não consumado, processos de nulidade da ordenação sacerdotal, também julga nas causas contenciosas também outras personalidades da Igreja, nomeadamente bispos, superiores gerais de congregações religiosas, ou dioceses e outras pessoas eclesiásticas, físicas ou jurídicas que não têm um superior abaixo do Romano Pontífice. Mas podemos dizer que o grande trabalho da Rota Romana concentra-se em processos de nulidade matrimonial. Pedia-lhe para traduzir, enfim, esses casos de julgamento de processo de nulidade matrimonial, eles chegam ao Tribunal da Rota Romana depois de passarem pela diocese, não é? Pelo Tribunal Diocesano. Exatamente. Quando um casal, uma pessoa, um marido ou uma mulher,
pretendem, acham que querem acusar o seu matrimónio de nulidade, não é divórcio, porque na Igreja não há divórcio, têm de apresentar o seu caso junto de um tribunal eclesiástico na sua diocese, na diocese em que residem ou na diocese em que celebraram o matrimónio. O que é que permite, o que é que pode tornar um matrimónio inválido? Pode haver vários capítulos chamados de nulidade que estão previstos no Código de Direito Canónico. Recordo, por exemplo, o Cano 1095 que diz que são incapazes de contrair matrimónio aqueles que carecem do uso da razão, aqueles que por motivos de natureza psíquica não podem assumir as obrigações e direitos do seu estado matrimonial, ou aqueles que padecem de defeito grave de descrição do juízo acerca também dos deveres e direitos do matrimónio. Ou então, por exemplo, às vezes o erro acerca da qualidade importante de uma das partes, às vezes por homossexualidade de uma das partes que após o matrimónio se vem a descobrir, ou por toxicodependência grave, ou dependência grave do alcoolismo, que na altura da celebração do matrimónio a outra parte não descobriu e vem mais tarde a descobrir que isso, de facto, vem atingir gravemente o convívio matrimonial, podem ser alguns dos chamados capítulos de nulidade. Bom, quem acha que o seu matrimónio pode estar ferido de nulidade, apresenta-o no tribunal eclesiástico da sua diocese, que é da primeira instância. E depois, são aí que normalmente que são resolvidos? Normalmente, sim, tem que ser nesse tribunal, e depois a primeira instância irá proferir a sua sentença afirmativa ou negativa, Mas é obrigatório depois passar para uma segunda instância, que no caso de Portugal, depende das dioceses, se é celebrado, se foi o processo de primeira instância em Lisboa, a segunda instância será em Évora. Logo que tem de haver duas sentenças iguais acerca da nulidade do matrimónio, Isso, que se os dois tribunais declararam que o matrimónio é nulo, está resolvido. Se o primeiro, um dos dois, disse que era afirmativo e o outro disse que era negativo, temos aí já uma divergência, e então tem de haver uma terceira instância. E essa terceira instância não existe em Portugal. Tem que ser a Rota Romana. Este tribunal onde trabalhará? O tribunal da Rota Romana, seja para Portugal, seja para outros países, existe como terceira instância. Podia funcionar também, pode funcionar como segunda instância, se uma das partes achar que após a primeira instância deve apelar à Rota Romana. Mal que chegado à Rota Romana, todos os processos de terceira instância, ou às vezes de segunda, consoante as situações, depois que vêm das diversas partes do mundo, das dioceses, depois são admitidos ou não pelo Tribunal da Rota, se há razão de ser para serem admitidos, se está a segunda lei para serem julgados na Rota, e depois são distribuídos pelos juízes. Mal que os juízes, a Rota Romana significa Rota, segundo a tradição, que é um tribunal já muito antigo. Rota é uma roda que roda e que são com os nomes com os juízes e que são atribuídos esses processos, essas causas são atribuídos por ordem de antiguidade a um colégio de 3 juízes, a partir dos mais antigos e consoante os processos que têm, então é atribuído a um colégio sempre de 3 juízes. E desses três, um é nomeado relator, ou chamado ponente, que vai coordenar o processo, a parte processual, tudo aquilo que é necessário, em ordem, depois a uma resolução final. E tudo isso, há processos de línguas modernas atuais que são admitidos, há outros, como a língua polaca, se chega a um processo da Polónia, tem de ser traduzido para italiano, e assim por diante. Mas que tudo isso depois temos de respeitar as normas processuais do Código de Direito Canónico e as normas próprias do Tribunal da Rota, que tem uma lei própria aprovada pelo Santo Padre, já em 1994, e que funciona. Algumas coisas são um pouco diferentes do Código, mas em geral nós seguimos essas normas processuais. Estes casos de processos de nulidade do matrimónio estão mais céleres atualmente? Quer dizer, nas dioceses que eu conheço, nomeadamente em Lisboa, tem havido uma celeridade, porque, segundo as normas, pelo menos a primeira instância não deveria ultrapassar um ano e meio, habitualmente, e depois temos a segunda instância, mas a Igreja procura, dentro das suas possibilidades, de corresponder a essas solicitações, porque também temos de ver que nem sempre os tribunais estão dotados de pessoas suficientes.
às vezes também há demoras na audição das testemunhas, ou uma das partes que às vezes recusa, alguma testemunha que não aparece, e de tudo isso. Mas também na Rota Romana tem-se procurado, dentro das possibilidades, né, corresponder àquilo que é pedido. Embora que às vezes a Rota depois tem de examinar a documentação que é enviada. Não se exclui que as partes possam ser ouvidas, né, mas as partes estão em diversas partes do mundo, né, e diversos países. Às vezes, no caso, de Itália ou de outro país, pode-se ouvir, mas também há toda a documentação que é enviada pelos tribunais inferiores. É neste tribunal da Rota Romana também que são julgados casos de abusos sexuais por parte mesmo do clero? Não, isso aí não faz parte da competência da Rota, mas é do Tribunal Especial da Congregação para a Doutrina da Fé. Onde são tratados esses casos são analisados e enviados pelas dioceses. No caso do trabalho que o Padre Manuel Saturino Gomes irá desenvolver, será em Roma, será no Vaticano, portanto estará a trabalhar... no Vaticano, quer dizer, em Roma, no edifício que pertence ao Vaticano, que não está propriamente dentro do Vaticano, mas no centro da cidade de Roma, mas que é extraterritorial, pertence ao Vaticano, que é o Tribunal, o Palazzo della Cancelleria, onde funciona também o Tribunal da Assinatura Apostólica, que é um tribunal, o Supremo Tribunal da Assinatura Apostólica, e também a Penitenciaria Apostólica, este último que é para os casos de foro interno, né, que são mais de dispensa de impedimentos, das indulgências, assim por diante. Um campus da Justiça do Vaticano. Exatamente, é o campus da Justiça, que está ali num palácio muito belo, que vale a pena visitar, ali no Centro Histórico de Roma. Sem visitar, não para tratar de casos judiciais, por certo. Né? Padre Manuel Saturino Gomes, muito obrigado por ter estado aqui e felicidades para o trabalho que irá agora desenvolver em Roma, ou que já começou, não é? Então, já começou, já está. Muito obrigado. O programa de que queremos apresentar este trabalho, que o Padre Manuel Saturino Gomes irá agora desenvolver nos tribunais do Vaticano. Votos de boa tarde, até amanhã, se Deus quiser.